Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, sua professora de anatomia. Vamos continuar então estudando o sistema nervoso central? Aposto que vocês estão ficando apaixonados como eu sou, não é verdade? Vamos estudar agora um pouquinho sobre o cérebro. Quem é o cérebro? Quando a gente fala em cérebro, a primeira imagem que vem na nossa mente, na verdade, é o telencéfalo, né? Mas a gente vai ver hoje que o cérebro, ele é formado por diencéfalo e telencéfalo, como a gente já estudou lá na aula de introdução do sistema nervoso. Vamos ver quais são as características, então, dessas duas porções. Eles fazem, né, o cérebro como um todo, ele é a parte mais volumosa do encéfalo, tá? E ele vai ser composto por dois hemisférios, tá? E esses dois hemisférios vão estar divididos por uma estrutura chamada de fissura longitudinal do cérebro, certo? A gente vai vê-la daqui a alguns minutinhos. Como a gente organiza, né? Como que eles estão organizados? Lembra lá da medula espinal? Quando a gente estudou, lá na medula espinal, a substância branca ela era mais externa e a substância cinzenta formava lá o H medular, lembra disso? Então lá a substância branca era por fora e a substância cinzenta era no meio, certo? Aqui vai ser totalmente ao contrário. O córtex cerebral, ou seja, a parte mais externa, vai ser substância cinzenta e a parte mais interna vai ser substância branca. Porém, no meio da substância branca, que é basicamente fibras, né, de neurônio, nós vamos ter lá alguns núcleos de corpos de neurônios chamados de núcleos da base, que ficam no interior da substância branca do cérebro, certo? O córtex, a substância cinzenta, é predominantemente corpo de neurônio. Não só, porém predominantemente corpo de neurônio, certo? Então, no cérebro, a organização é assim. O córtex cerebral, ou seja, córtex, a palavra córtex quer dizer casca, tá? Então, o córtex cerebral, a parte mais externa, é substância cinzenta, e a substância branca por dentro, mas no meio dela nós vamos ter núcleos de substância cinzenta, chamada de núcleos da base, certo? Vamos ver isso aqui, ó. Então, nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo aí predominantemente o telencéfalo, né? E partezinha lá do diencéfalo. Mas a gente consegue ver aqui bem que a gente tem aqui uma estrutura, olha, que divide em duas metades. Esta estrutura que divide em duas metades é a fissura longitudinal do cérebro. E aí vai dividir para a gente aqui, olha, em duas metades, dois hemisférios, certo? Quando a gente olha agora nessa outra imagem aqui, olha, que a gente teve um corte, né? Aqui um corte transversal, a gente consegue ver bem a distribuição a organização das substâncias. Então, lembra que eu falei para vocês lá a palavra córtex quer dizer casca? Então, olha aqui, ó, o córtex, certo? Substância cinzenta. E olha aqui, ó, substância branca bem mais no meio. Mas quando a gente olha no meio da substância branca, olha a quantidade aqui, olha, de núcleos de substância cinzenta. Esses aí são chamados de núcleos da base, tá certo? No interior aí do cérebro, nós vamos ter duas cavidades que nós já estudamos elas lá na nossa aula sobre líquido cerebroespinal, que eram os ventrículos, certo? No cérebro, entre diencéfalo e telencéfalo, nós vamos ter algumas dessas cavidades. Nós vamos ter os dois ventrículos laterais, né, um dentro de cada hemisfério, e o terceiro ventrículo, que vai ser mais mediano, certo? Lá no diencéfalo. Tudo bem? Lembrando sempre que, da mesma forma que a medula, o cérebro também vai ser envolvido pelas meninges. E ele vai ter uma superfície toda irregular, que é aquela primeira imagem que vem na nossa cabeça quando fala para você, o seu cérebro. Você pensa naquela imagem, né? Se você colocar lá no celular um emoji com cérebro, vai vir um cérebrozinho lá, né? Um telencéfalo. Porque a superfície dele é bem irregular. Nós vamos ver que tem numerosos sulcos e giros em toda a superfície, principalmente do telencéfalo, certo? Nessas próximas duas imagens, olha, nós vamos ver essa organização. Então, vemos aqui, ó,
os dois ventrículos laterais, aquele lá traz um pouco mais por transparência. Se você não assistiu, assiste lá a aula que tem aí no nosso canal. Esse aqui, olha, mais central e mediano, que é o terceiro ventrículo. Esses três fazem parte do cérebro. O quarto ventrículo, já não. Ele já vai estar ali entre tronco encefálico e cerebelo, certo? Então, aqui no cérebro são só essas três cavidades, os dois ventrículos laterais e o terceiro ventrículo mediano. Lembrando, né, que o cérebro também vai ser revestido lá pelas meninges, né? Vamos ver aqui, olha, nessa próxima imagem, olha aqui, olha, as meninges, né, aqui, olha, rebatendo a dura mater, né, a pia mater lá no encéfalo. Lembrando que a dura mater, ela tem terminações nervosas, então quando você sente dor de cabeça, é a dura mater, né, que está doendo. Tudo bem? Certo? Então, encerramos por aqui essa aula de introdução às divisões aí do cérebro. Vimos que ele é dividido em diencéfalo e telencéfalo, então no nosso próximo vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre o diencéfalo, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Não perca, espero você! Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo!